Eu criei este canal com o objetivo de fazer as pessoas raciocinarem, para que elas não continuem acreditando em mentiras, mas que venham conhecer e encontrar a verdade. Gostaria de pedir que você se inscreva no canal, visto que vou fazer outros vídeos com temas parecidos. Muito importante, porque o tema de hoje é extenso por demais e não há como tratá-lo num vídeo somente. Quero salientar que eu não sou monetizado pelo YouTube, eu não recebo nada do YouTube para colocar meus vídeos, visto que se eu combato a pedição de dinheiro das igrejas aos evangélicos, católicos, espíritas, enfim, chamando-os de cão gulosos, de exploradores de ovelhas, conforme diz Ezequiel 34, é claro que se eu também colocasse vídeo no YouTube e fosse monetizado, isso seria semelhante a todos eles. Então, deixando isso bem claro, nós vamos para o nosso assunto. Nós vamos tratar hoje quem era esta pessoa que vocês chamam de Jesus. Que aparência ele tinha? Será que ele era moreno, negro, branco, quem sabe vermelho, amarelo? Você sabe qual a cor dele? E também eu gostaria de perguntar, se você é branco, você se associa com a aparência do Filho do Altíssimo? Se você é negro, você se associa com essa aparência também? Então vamos aprender esse assunto para você compreender o porquê de eu ter colocado esse título nesse vídeo. Primeiramente, nós temos que entender que na época em que o Filho do Criador estava na Terra, ainda não existia câmera fotográfica, celulares, portanto não temos nenhuma foto dele. Também ele nunca pediu para alguém fazer uma pintura ou escultura dele. Mesmo assim, vários artistas já fizeram obras e representações da figura dele. É claro que esses artistas não sabiam como ele era. Alguns, além de pintarem ou fazerem esculturas, coisas que realmente influenciavam na forma de como faziam suas obras, a cultura na época e as suas crenças do cotidiano de então, muitas vezes isso criava uma cultura religiosa e crenças, desejo das pessoas de comentarem umas com as outras, que o Filho do Altíssimo era bonito, que era bem apresentável, quando na verdade muitas vezes as pessoas falam isso sem conhecer as Escrituras, porque nas Escrituras diz que o Filho do Criador não era de boa aparência. Apesar disso, essas pinturas e esculturas influenciou muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que exerciam fé nele. Muitas vezes os pintores pintam a figura do Salvador como um homem triste, muitas vezes com aquele olhar assim para o alto, magrelo, fraco. Será que era assim mesmo? Outros artistas também fazem o Filho do Criador aparecer como um anjo cercado por uma luz. E será que aparecer isolado das pessoas, ou muitas vezes dando um sermão, será que ele era mesmo assim como as pessoas creem? Podemos saber a verdade? Temos condições de conhecer a verdade? Uma sugestão é analisar os textos da Bíblia, os quais eu vou citar para você, que dão realmente uma ideia exata da aparência do Filho do Altíssimo. E esses textos também podem nos ajudar
a ter um ponto de vista certo sobre ele. Bom, nesse relato eu quero deixar bem claro de início que antes que uma pessoa nasça aqui na Terra, ele já está preparado na mente do Criador para nascer. E o Criador então prepara o lugar certo para que ele venha nascer. No caso do filho dele, também foi feito isso. Você pode ver que está escrito assim: o próprio Filho do Altíssimo disse: preparaste-me um corpo. Onde está escrito isso? Em Hebreus 10:5. Por quê? Porque antes dele nascer, um corpo já estava sendo preparado, assim como o corpo que você tem agora também foi preparado. Como era o corpo então do Filho do Altíssimo? Sabendo que Jesus, né, que vocês chamam de Jesus, era hebreu, nós devemos partir do princípio que ele não tinha cabelos longos, porque os únicos que tinham cabelo longos eram os nazireus, como Sansão, que deixava o cabelo crescer. O resto dos homens hebreus usavam cabelos cortados. E a barba também era parada, né? Então o Filho do Altíssimo, ele também era assim, tinha cabelos curtos e barba parada. Nada de cabelos longos e barbicha longa, nada dessas figuras. Sabemos que antes do Filho do Criador começar a exercer o seu ministério para valer, ele era carpinteiro, assim como seu pai José. Então vem mostrando o que? Para lidar com a madeira naquela época, não havia o maquinário de hoje, então era necessário serem pessoas fortes. Então o Filho do Criador era um homem forte. Também quando ele no seu ministério expulsou aqueles mercadores do templo, ele não deveria ser um homem raquítico, né? Ou pequeno, visto que ele poderia ser contestado, mas não foi. Porque ninguém muitas vezes o conhecia e nem precisaria respeitá-lo. Então se ele não foi combatido, é porque ele tinha força. As pessoas o respeitavam, ele tinha uma boa altura. Então não se trata de um homem raquítico, porque senão eles teriam expulsado ele do templo, ele não teria derrubado aquelas mesas e expulsado todos aqueles mercadores do templo, compreendeu? Mesmo assim, ele era um homem caridoso, carinhoso e bondoso, porque ele mesmo disse: vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados, atribulados, eu vou lhes dar. Vou lhes dar o quê? Sossego, paz, tranquilidade, alívio. Eu vos aliviarei, disse ele. Em Marcos 10, versículo 13 a 16, lá diz que ele era bondoso para com as crianças, pegavam as crianças no colo. Ele mesmo disse: vinde a mim todas as criancinhas, mostrando então a natureza do seu espírito. Para quem não sabe, o Filho do Criador, ele não usava aquelas túnicas longas até os pés. A túnica dele era mais curta, porque ele era um tanto pobre, vamos dizer assim, né? Então os ricos mesmo que usavam aquelas túnicas longas, caras, assim como as mulheres hoje usam aqueles vestidos longos, né? E chamam a atenção. Mas não sou eu que estou dizendo isso, inventando não. É só você ler aqui em Marcos 12, versículo 18. Então vem mostrando que aquelas pessoas que viviam naquela terra desértica, não é? Usavam realmente uma roupa mais curta. Se você analisar e procurar as histórias antigas, você verá que os pobres daquele reino, não é, de Israel, eles usavam realmente roupas mais curtas. E assim era. Em João 7,10, né, até o 11, você vê que o Filho do Criador, ele não era um homem que procurava destaque,
Tanto que nesse texto aí, vem mostrando que ele se misturava no meio do povo e o povo às vezes não encontrava ele. Não é? Por quê? Porque ele não era um homem que queria se destacar. As pessoas às vezes conversavam com ele, falavam com ele, e realmente se não tivesse mesmo uma intimidade muito forte, não o reconheceria. Mas você ainda acha que isso que eu estou dizendo não está na Escritura? Está sim. Vejamos, quando Judas Iscariotes levou os soldados para prendê-lo, se ele fosse um homem muito conhecido e com destaque, os próprios soldados saberiam quem é ele. Mas, porque ninguém sabia, muitas poucas pessoas sabiam naquela época quem era ele, que Judas disse assim: aquele que eu beijar é esse. Porque senão não precisava falar esse detalhe, bastava que eles se aproximassem e ele seria reconhecido. Mas não, teria que ter essa cena do beijo. Aí então ele foi preso. Mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui e dizer: se você tem a pele morena, negra, espere um pouco mais, veja mais esse vídeo para você entender. Por quê? Porque o Filho do Criador, ele quando ressuscitou, muitas pessoas pensam que a pessoa ressuscita na ressurreição vai ser com o mesmo nariz, a boca, o cabelo. Não, ele nem foi reconhecido pelos discípulos. Então na ressurreição as pessoas ressuscitam com um corpo perfeito, diferente, não é? Embora que nós não temos a explicação das Escrituras sobre exatamente a aparência, sabemos que será um corpo purificado. A Maria Madalena, não é? Maria Madalena pensou que ele era um jardineiro. Ora, se ela conhecia bem o Filho do Criador, como ela não ia reconhecê-lo na ressurreição dele? E quando ele andou com os discípulos no caminho de Emaús, conversando com os discípulos ali, foi então tomar, comer um pão na casa de um deles, e no partir do pão que ele foi reconhecido. Ora, estavam conversando aquele tempo todo e não conheceram. Por quê? Porque a pessoa ressuscitada não tem a mesma aparência. Isso tem um lado muito bom, porque a pessoa será perfeita. Isso está em Lucas 24, 13 a 18. Você pode conferir. Então eu gostaria de lhe perguntar: quem é esse Filho do Criador? Bom, no livro de Apocalipse 19, 16 e também 21, 3 e 4, nos diz que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que vem a ser isso? Não significa que ele é Rei dos reis mundanos, não. Não quer dizer que ele vai ser muito maior do que o presidente dos Estados Unidos, ou o presidente da Rússia, ou o presidente da China, do Brasil, de que país for. Não se trata de política nesse texto. Ele está falando que será Rei dos reis, escolhidos como sacerdotes para ele, para ajudá-lo a governar todos os outros súditos. Compreendeu? E por que Rei dos reis? Porque ele é o rei maior desses reis, que a Escritura dá o número de 144 mil, que não é o tema desse vídeo. E Senhor dos senhores, porque nós sabemos que o Filho do Criador não governará sozinho a nova terra e os novos céus. Mas vamos entender mais à frente. Agora eu vou entrar exatamente no título desse vídeo que você leu a princípio. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, o versículo 26, diz assim: e de um só sangue fez toda a geração de homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação.
Aqui diz que de um sangue fez todos os homens da terra, compreendeu? Bom, você já sabe que de Adão vieram todos os homens, pretos, brancos, morenos, amarelos, vermelhos, enfim, a terra de onde o homem foi tirado tem várias cores. Mas vamos mais um pouquinho à frente, você vai entender. Nós vamos ler Oséias 4, verso 6, que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e vós que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos filhos meus, dos teus filhos também. Você entende isso aqui, esse texto? Aqui está dizendo que o povo do Criador, eles são deixados de lado. Por quê? Porque lhes falta conhecimento. De repente, você pode perguntar, mas por que falta conhecimento? É porque o povo do Criador não tem que seguir as leis e os ensinos do Criador? Você acha que se eu escolher uma religião e essa religião não for a que os hebreus antigamente tinham, eu estou na religião certa? Por exemplo, se eu vou para uma religião, seja ela católica, espírita e outras, né? Como budismo, shintoísmo, confucionismo, e essas religiões são a que o Criador seguia? Não, começa por aí. Muitas pessoas vão realmente para Umbanda, Quimbanda, Candomblé. É essa religião que os hebreus seguiam? Não. Então esse povo falta conhecimento. E por isso eles são rejeitados, eles são deixados de lado. Porque eu vou lhes dizer uma coisa. Você já ouviu falar que o povo de Deus é o povo que está em Israel, de Israel, não é verdade? Pois eu vou lhe dizer, é mentira. Não é verdade. Você precisa saber quem são os verdadeiros filhos, né, genealógicos de Abraão. É claro que Abraão tem muitos filhos na fé. Eu, inclusive, tenho a pele clara e sou filho de Abraão porque eu tenho fé. Mas você que não tem a pele clara, você pode ser um filho da descendência sanguínea de Abraão. Não entendeu ainda? Vou lhe explicar. Se nós lermos, né, vamos ler em Gênesis 25 e verso 25, que diz assim: e saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. Ora, aqui está falando dos filhos, não é? Do povo de Deus, né? E Esaú era irmão de Jacó, eles eram filhos de Isaac, mas de repente nasceu um ruivo lá no meio. Ué, mas o povo hebreu não era ruivo? Por que nasceu um ruivo? É isso que eu quero dizer. Se você analisar a história, que não é também o tema do vídeo hoje, propriamente, porque nem daria tempo para falar todos os textos, mas você pode pesquisar na internet. Se você analisar, o povo hebreu, ele não era ruivo, mas nasceu ruivo no meio da família, não é? E você pode também ver que o povo hebreu, ele tinha uma aparência, né? Que aparência seria essa? Seria branco? Seria negro? Ou outro tom? O que eu estou querendo dizer, meu amigo e minha amiga, é que o povo do Criador era negro ou quase negro. Porque a Escritura muitas vezes diz que eles tinham a pele avermelhada. E possivelmente, principalmente num país chamado Brasil, a maior parte dos
morenos, mulatos, cafusos, não é? Essa cor morenada, negra, são dos descendentes verdadeiros de Israel. O povo hebreu, porque hoje o povo é judeu. Judeu foi porque o povo foi escravizado em Babilônia e voltando de Babilônia vieram com esse estigma de ser judeu. Mas na verdade esse nome está até errado, porque a letra J não existe no hebraico antigo, né? Então seria os Yahudá, né? Yahudins. Então nós vemos que a escritura foi muito corrompida. Então, se você realmente quer saber a verdade, vamos em frente. Em Isaías 3:24 diz assim: e será que em lugar de perfume mau cheiro e por cinto uma corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície. Ora, vou parar aqui. Em lugar de encrespadura de cabelos, quem tem cabelo crespo? Não são os negros? E aqui está dizendo que é o povo do Criador, meu amigo. Você não parou para ler isso, não? Então, se você realmente tem a pele morena, escura, você tem a pele do Filho do Criador, o que eles chamam de Jesus, que também mentiram. Aí você fala assim: não, mas eu sou católico. Mas fica sabendo que foi um Papa que autorizou a escravidão das pessoas. Você não procura ler para ver? Então você continua seguindo uma religião que autorizou a sua escravidão? E agora você diz: ah, mas eu não sou mais escravo hoje. Muito ao contrário, você ainda continua sendo escravo. Sabe por quê? Porque a maioria dos negros no mundo inteiro moram em favelas, vivem desempregados e sofrem preconceito. E como você agora vai sair dessa situação? Me fala. No livro de Isaías, capítulo 11, e também nós vamos ler aqui, o versículo é o 11 também, e diz assim: e há de ser naquele dia que o Senhor Criador tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o restante do seu povo, que foi deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, do Elã, do Siná, do Amate e das ilhas do mar. Bom, aqui está citando vários lugares. Ilhas do mar representam as Américas. Então aqui diz que o Criador deixou esse povo ser espalhado pelo mundo. Mas agora os negros, infelizmente, costumam bater no peito e dizer assim: eu pertenço ao movimento afrodescendente. Para com isso, meu amigo, você não é afrodescendente. Muitos negros mudaram para a África, mas isso é história mais recente. Você é oriental, meu amigo. Você sabe de onde veio o paraíso? Veio da foz do rio Eufrates. Isso fica para lá da Arábia Saudita, lá pro Iraque afora. Então você hoje pode dizer: não, eu vim da África. Você veio da África, mas você não era da África. Compreendeu? Isso é história para boi dormir. Você não procura ler a história. Você está sendo escravizado. Está na religião errada. Você pode ficar em qualquer religião. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é: você tem que voltar ao amor antigo, ao Criador. Porque esses judeus que estão lá hoje são judeus convertidos, são judeus que na verdade são uma mescla de europeus, descendentes da família de Noé, mas do filho Jafé, não do filho de Sem, que é a tribo onde Jesus, que vocês chamam de Jesus, porque não é Jesus, nasceu. Então acorde, meu amigo, enquanto é tempo. Você precisa voltar ao amor antigo, não ficar nesses lugares aí que te ensina tudo errado. Para completar o nosso raciocínio, eu quero ler um texto para você entender como foi relatado, né, a história das Escrituras para o povo do Criador. Porque, claro, o Criador procura sempre mostrar mais ou menos para o qual foi formado.
Você conhece aquele texto que o Criador fez o homem à sua imagem e semelhança? Que semelhança é essa que você tem do Criador? Vamos ler? Não sou eu que estou dizendo, é a Escritura, meu amigo. Ninguém na internet talvez falou isso para você, mas eu vou falar. Porque o Criador revela e está revelando um povo nesses últimos tempos. Aliás, o Deus que você chama, ele está realmente trazendo agora as suas ovelhas de volta. E as ovelhas do Criador não está nesse lugar ou naquele lugar, ele está em toda a parte. Mas é um povo que o busca com verdade. Vamos ler agora em Daniel, no capítulo 7, o verso 9, que eu vou ler para vocês. Diz assim: e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e uns anciãos. Ancião quer dizer pessoas idosas. E esse ancião de dias assentou, e a sua veste era branca como a neve. Esse ancião de dias que tinha uma veste branquinha, né? Você deve estar imaginando quem é. E o seu cabelo da sua cabeça era como pura lã, e o seu trono era como chamas de fogo. Esse aqui era aquele que estava dando revelação para Daniel. Como é que era o cabelo dele? Me explica aqui, que está descrito aqui. Olha, o cabelo dele era como a pura lã. Você já pegou numa lã para ver como ela é? Né? Então, assim apresentava-se aquela figura, né, do Santo de Israel para você. Por que apresentou dessa forma? Para você ter intimidade com ele. Porque você é o povo do Criador. Quem que era então o chamado Jesus aí, que também é um nome que... Esse é um apelido, botaram nele, não é esse nome, mas eu não vou falar o nome dele aqui porque não é o tema do vídeo. Então você é irmão de sangue do Filho do Criador, meu amigo. Por que agora você, em vez de buscar o Criador, você continua nessa maldição que o Criador colocou para aqueles que abandonam Ele? Sim, está escrito isso também. Não é por causa de cor de pele, não. Não é isso. Muitas pessoas entendem que o negro é amaldiçoado por causa da pele. Não, pelo contrário. O povo do Criador está amaldiçoado, mas é porque afastaram, porque pecaram contra o Criador. Hoje você faz o quê? Você vive pegando em armas? Você comete assaltos? Você não anda com a vida digna? Porque é isso que pensam dos negros. Mas você larga tudo e volta hoje para o seu Criador. Olha, eu vou voltar a dizer para você, eu sou branco, mas eu voltei, estou na sua frente. Também está escrito que muitos daqueles que são os últimos serão os primeiros, porque alguém está passando na sua frente. Alguém está passando na sua frente, larga tudo e começa a buscar o Criador, porque daqui a um tempo, não vai demorar muito, o Criador vai levar todo o povo dele para Israel de volta, porque vocês foram escravizados, vieram em navios negreiros, morreram muito em navios, foram açoitados. Sabe por que Deus concedeu isso? Deixou que isso acontecesse? Por causa da vossa rebeldia. Não seja mais rebelde. Não seja mais rebelde. Quem controla o mundo não são os negros. Mas a verdade tem que ser dita. Procure, investigue, volte ao Criador, largue os pecados. Está na época, um grande povo está se juntando ao Criador, são as suas ovelhas que diz que ia buscar. Eu vou lhe mostrar onde está uma das palavras duras do Criador para com os negros. Vou lhe mostrar em Deuteronômio, capítulo 12, e o versículo 31 diz assim: assim vocês não farás ao Criador, porque tudo que é mal perante o Criador e que ele odeia, vocês fazem e também procuram outros deuses, porque até os filhos do Criador vocês queimam no fogo. E não é isso que acontece muitas vezes? Tem muitos negros matando o negro. Olha que ponto que chegou. E no versículo 32 ainda diz assim:
tudo o que eu ordenei. Então vocês vão observar para fazer, e nada lhes acrescentarás e nem diminuirás. Então aqui está mostrando que tudo que o Criador ordenou está cumprindo. Entendeu, meu amigo? Volte agora, volte para o Criador, para a verdade. A verdade ia ser revelada nos últimos dias. Em Deuteronômio 18 e versículo 9 em diante, você pode ver ali as coisas que o Criador não quer que você faça. Entendeu? Nós sabemos que Salomão, ele fez muitos provérbios, também ele era muito inteligente, fazia músicas, né? E poesias. Então no livro de Cantares, você vai ver uma coisa que ele falou. Vamos ler? E no capítulo 1 de Cantares, no versículo 5, ele diz assim, olha só ele fazendo a poesia dele. Ele diz: eu sou morena, porém formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as costuras de Salomão. Então ele estava retratando ali que tipo de pessoa? Branquinha? Cabelos louros e olhos azuis? Não, meu querido. Ele está falando da tribo dele, né? Ele está falando exatamente da família dele, que era morena. Então ele está falando assim, eu sou morena. Ele estava inspirado, né? Porque naturalmente ele achava a morena muito bonita, não é isso? Né? O que é normal. Então, quer dizer, ele estava fazendo um cântico para a morena, para a sua amada. E quem que era a sua amada? Batseba, a rainha de Sabá. Você sabe de onde veio a rainha de Sabá? Da Etiópia, meu amigo. Então para de acreditar em mentira, volte hoje, porque enquanto o povo não voltar, o Criador vai sofrer. Volte agora, meu amigo, volte. Largue a tudo que tiver contra o Criador, as mentiras. Está na hora. Bom, se você analisar, aqui no capítulo 12 de Números, versículo 1 diz assim: e falaram Miriam e Arão contra Moisés. Eles eram os irmãos, né? E aqui estavam falando contra Moisés. Por quê? Por causa da mulher cusita que o Moisés tinha casado. A mulher cusita não era da tribo de Sem, compreendeu? Ela era negra, porque os cusitas também, né, filhos de Cão, filhos de Noé, eram negros, mas não era da tribo. Então você vê que mesmo sendo praticamente da mesma cor, ainda a tribo de Sem, onde pertencia Miriam, né, Moisés e Arão, que era o sacerdote, também não gostou, porque eles deveriam casar sempre dentro da mesma tribo. Entendeu? Então veja bem que aqui está falando também da cor da pele. Você já viu falar também em Sofonias, o profeta? Não sabe a cor dele? Vamos dar uma lida em Sofonias 1, versículo 1. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de quem? De Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, e nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então eu acabei de falar no trecho anterior aqui, quem era Cusi? Era negro, né? Então aí você vê que realmente o profeta Sofonias também era negro. Bom, eu vou encerrar o vídeo porque senão fica muito longo e eu não gosto de fazer um vídeo muito longo para não cansar as pessoas. Mas eu quero lhes dizer uma coisa. Há uma passagem na Escritura que quando Moisés não estava encontrando facilidade para ir ao Egito, para libertar o povo, ele queria ter forças para isso. Você lembra que foi dado para ele um sinal e ele enfiou a mão no peito, né? Colocou a mão por dentro no peito, e quando ele tirou, a mão estava cheia de lepra. O que está dizendo lá? Que a mão ficou branca como a neve. Ora,
Se Moisés fosse branco, não haveria muita diferença, né? Não haveria tanto espanto. Mas porque ele era negro, então aquela parte da mão ficou totalmente branca. Então ele se assustou. Então tem muitos lugares que você aprende isso. E quanto àqueles judeus que estão em Jerusalém? Ora, claro que haverá muitos brancos, né, claros, de olhos azuis, salvos. Sim, serão. E muitas vezes até escolhido também. Porque a escolha não está pelo sangue, está pela fé. Mas é muito triste saber que aquele que tem o sangue do Filho do Criador está perecendo. É muito triste isso. Vocês voltarão para Jerusalém, está escrito, está profetizado. E vocês, né? Não todos, mas os escolhidos de vocês ajudarão ao Filho do Criador a governar toda a terra, porque ele escolherá reis para governar com ele. Eu tenho falado muito sobre isso. Atenta, meu querido irmão, atenta, larga tudo. Deixa as religiões falsas, deixa aquelas que realmente estão te prejudicando. Se ela não está te prejudicando e você está conseguindo fazer a coisa certa lá, tudo bem. A questão não é lutar contra religião nenhuma, né? O povo de Deus não luta contra ninguém. O povo de Deus só luta contra o pecado, contra as faltas. Agora, se você realmente está administrando uma coisa que está errada, saia, largue tudo, busque a sua origem, porque é você que foi realmente escolhido pelo Criador, né? Nós sabemos que Maria, quando fugiu com o Filho do Altíssimo para o Egito, ninguém, né, eles estavam sendo procurados para matar as crianças, ninguém denunciou. Por quê? Porque o Egito também tinha, né, a pele escura. Hoje está mais misturado, então eles esconderam facilmente. Se eles fossem brancos, logo saberiam, até um casal branco ali, deve ser eles, não é assim? É que você não pesquisa, você não sabe. Eu estou alertando você, porque essa é a minha missão. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou fazer outros sobre esse assunto também, porque ele é muito longo, dando provas e textos bíblicos, tá bom? E eu agradeço. Se você quiser, pode se inscrever no canal. Muito obrigado.